Deus com todos. Mais um dia no propósito. Vamos lá. A leitura de hoje vai ser um pouco mais curta. Eu vou entrar em aula em 40 minutos, tem que almoçar. Então, vai ser um pouquinho mais curto, tá bom? Amém, Gabriel? Propósito: se exercitar o corpo, exercitar o corpo enquanto exercita a mente e o espírito com a palavra de Deus. Esse é o propósito. Abacuque capítulo 2, verso 1. Estou com a Bíblia King James, então um pouco diferente a tradução, mas o sentido é o mesmo. Eu estarei sobre a minha guarda, e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Abacuque é um daqueles livros, meus irmãos, em que eu posso chamar como palavra desprezada. Porque geralmente, eu nunca vi pregar na igreja, na CCB. Abacuque capítulo 1, capítulo 2. Geralmente a gente vê Abacuque capítulo 3, final, portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, final da oração. Infelizmente, falta direcionamento e interesse por parte dos pregadores de conhecer esses livros, em capítulos menos conhecidos, menos midiáticos. Até por um motivo: não são fáceis. Você precisa cavar para encontrar água, e na primeira enxadada que você dá, você vai encontrar às vezes um toco. Um exemplo é um pouco esdrúxulo, mas é verdade. Você tem que cavar. Profetas menores, como Abacuque, Sofonias, Obadias, Amós, Oséias, eles são livros emergentes, são livros curtos, porque a mensagem devia ser feita de forma rápida, emergente e barulhenta. Não tem tempo para muita elaboração, mas são profundos. O livro do profeta Abacuque é um livro diferente no quesito de profecia, porque geralmente os profetas começam: e veio a mim a palavra do Senhor. Geralmente começa com um profeta sendo convidado por Deus para exercer o seu ofício. Mas o livro do profeta Abacuque não começa com veio a mim a palavra do Senhor. Se você ver ali o primeiro verso, o segundo verso, a primeira frase do profeta no segundo verso é uma oração. Na verdade, os 3 capítulos de Abacuque são três orações diferentes, ou 3 estágios de uma mesma oração. No primeiro, nós vemos o profeta indo até a Deus, se colocando como um mediador entre o justo, o homem justo, e Deus, o santo e justo Redentor. Por isso ele começa perguntando: até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Isso demonstra 2 coisas, 2 características desse profeta. Primeira,
empatia. Ele não está falando sobre si apenas, mas ele leva os questionamentos e as dores do seu povo. Ele era o profeta do Reino do Sul, Judá, e ele via o justo sofrendo por causa do mal. Havia ali, após a ruptura da homogeneidade de Israel, com a morte de Salomão, uma divisão, e com essa divisão dos reinos, houve também um afrouxamento espiritual, tanto do povo no Reino do Sul, quanto do Reino do Norte. Se desligaram, muitos se desligaram dos propósitos, da lei, se desligaram da cobertura de Deus, se desconectaram com a mensagem e foram aderindo para si práticas violências também, imoralidade, usura, peso e sobrepeso em cima de viúva, de órfão. E o profeta, ele se coloca como um porta-voz do povo para Deus. E geralmente o profeta, ele é o mensageiro do desígnio de Deus. Geralmente o profeta, ele é um representante da vontade de Deus. E ele diz ao povo o que Deus traduz para ele, sobre o seu sentimento, sobre sua manifestação. Mas esse profeta é diferente, porque ele traduz para Deus, ainda que Deus não precise, mas ele leva para Deus as dores do justo. Então, o primeiro ponto, empatia. Ele não é um profeta como já havia muitos, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte, que para manter um padrão, um estilo de vida, influência, dinheiro, fama e o afago ao ego, mudavam a mensagem de Deus na lei para encaixá-la dentro dos caprichos e dos desejos daqueles que tinham poder. Ele é um profeta que não se vende. Então o primeiro ponto é empatia. Mas o segundo é algo maravilhoso que toda pessoa que vive uma vida profética, e eu falo todo cristão, deve pedir a Deus e deve exercitar, que é a ousadia. Ele está tão indignado com o sofrimento do justo, ele está tão preocupado com a justiça de Deus não ser de fato traduzida para os anseios do povo, que ele leva as dores do povo e pergunta para Deus: até quando? Isso é ousadia. E isso mostra o que? Há uma crise aqui no tempo de Abacuque que se traduz na crise em que vivemos hoje. Nós vemos pessoas que querem ser profetas, líderes de uma geração, para que o seu poder seja estabelecido, para que o seu padrão de vida de luxo seja mantido, para que sua influência política e religiosa seja estabelecida. Então nós vemos muitos profetas, pseudo-profetas hoje, que não têm comprometimento com as dores do justo e muito menos com a mensagem do Criador. Profetas que não têm ousadia para colocar o dedo na ferida e pregar a mensagem, mas têm ousadia para cobrar obediência, para cobrar valores exorbitantes,
tem ousadia para viver uma vida dupla, ambígua, maculada, que mais profana o nome de Deus do que outra coisa. E ele está tão preocupado, ele está preocupado tanto com a justiça de Deus, quanto com a imagem que o povo justo tinha de Deus. Então esse é um profeta diferente. Isso aqui é uma aula sobre essa... Não estou falando isso por vanglória não, mas isso aqui é uma aula sobre a estrutura de Abacuque. Justamente porque ele leva a Deus as dores. É como se de alguma forma ele estivesse provocando a profecia. É óbvio que ele não provocou nada, mas ao levar o questionamento para Deus, ele leva para Deus, como diz o início do livro, o peso. Ele sente o peso, porque não há um profeta verdadeiro que não sinta o peso. Amém. Isaac, Gustavo, Deus bendiga, irmão. O profeta verdadeiro, ele sente o peso da tristeza do povo e também da justiça de Deus. Não é que ele tem que viver uma vida pesada. Não é que ele tem que viver uma vida depressiva. Não é que ele tem que viver uma vida de escassez. Mas ele precisa, para pregar verdadeiramente a mensagem, compreender as dores, para ele não macular a mensagem. Por isso o livro começa: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Ele sente o peso da violência, o peso da distorção, o peso da injustiça. E quando ele leva esse peso, ele conclama a Deus. Ele pede a Deus uma resposta. Não porque ele é bom, não porque ele é top, não. Mas ele pede, ele está implorando. Não é possível que o Senhor não vai se levantar. Não é possível que o Senhor não vá fazer nada. Não é possível. Não é possível que o meu ministério é em vão aqui. Não é possível que a pregação é em vão. Até quando, Senhor? Ele está desesperado, porque ele não aguenta mais ver o sofrimento do justo. Ele não aceita, ele não consegue mais ver o peso. E ele toma para si o peso. E ao invés de ficar falando mal de quem fazia a injustiça, ele leva o peso do justo na oração. Ao invés de ficar expondo pessoas, ao invés de ir na praça da cidade e ficar, seu injusto. Não estou falando que não temos que denunciar, mas a preocupação dele ao orar com Deus é tão importante, esse momento de oração, que o profeta, ele não perde tempo com ladainha, ele não perde tempo com rancor, com mágoa. Ao invés de ficar nomeando cada injusto, ele prefere pegar todas as dores do justo e entregar para Deus. Então ele não tem apenas empatia e ousadia, ele tem confiança. Ele confia plenamente que essa oração não ficará no vazio. Apesar do início, do clamor, do primeiro capítulo, até quando? Com ousadia e empatia, também ele traz a confiança. E ele começa a dizer sobre os caldeus. E conforme ele vai passando, ele vai falando sobre o ímpeto, sobre a marcha dos caldeus.
Porque os caldeus estavam para adentrar em Judá, para realizar uma grande calamidade. Ele chega a dizer que eles eram como gafanhotos. E ele vai dizendo: vede entre os gentios, pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Ou seja, eles virão para tomar o que não é deles, eles saqueiam. Esse é o cenário do primeiro capítulo. Esse é o cenário. Judá será saqueada. Judá será assolada. Como uma peste que passa e deixa a cidade desolada, assim virá os caldeus. E a grande verdade é que os justos sofrerão junto com os injustos. A mesma tribulação que os injustos sofrerão, os justos passarão. Porque ainda havia essa mentalidade de que o justo não deveria passar por nada ruim. Essa é a pregação, essa é a temática do livro de Jó. Por isso que os amigos de Jó ficam com a mente bugada. Como assim? Você não fez nada para estar vivendo essa desgraça? Como assim? Alguma coisa você fez, Jó. Porque havia no Antigo Testamento esse pensamento que muita gente tem hoje ainda. Recebo bênção porque sou bom. É óbvio que há a lei da semeadura. Mas tem vezes, irmãos, que você vai plantar o bem, mas vai virar assolação na sua plantação. Haverá vezes em que você vai ajudar as pessoas e na hora que você precisar você não será ajudado. Mas eu plantei sim. Mas você plantou em Deus. E Deus vai te ajudar apesar das pessoas não te ajudarem. Você só tem que mudar o foco. Tirar o olho dos homens e colocar o olho em Deus. O primeiro capítulo começa de uma forma... termina de forma sombria. Eu vou ter que correr aqui que eu já vou terminar. Mas o segundo capítulo é onde a gente vai ficar. No versículo 1. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série sobre Abacuque, em que a gente faça um estudo detalhado. E aí, vamos verso por verso, de forma muito mais efetiva. Tá bom? Aqui é só uma amostra grátis. Senão o corredor aqui não aguenta. E no segundo capítulo ele começa de forma maravilhosa. Eu vou ler trazendo uma outra versão que diz assim: eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição. Aqui, nessa versão King James diz assim: sobre a fortaleza. Mas eu gosto da versão Almeida que diz: e tomarei posição na torre de vigia. Vigiarei para ver o que falará a mim. E então responderei quando eu for reprovado. Ah, irmãos, o profeta ele leva a dor. O profeta ele fala. Olha, ele acaba com o cenário. Primeiro capítulo ele fala: olha, os caras vêm para arrebentar. Os caras pegam o que não é deles. O justo vai sofrer, o injusto vai sofrer, Senhor. O Senhor não vai fazer nada. Senhor, cadê tua justiça? E ele está clamando, ele está chorando, ele está chorando. Mas no segundo capítulo ele diz: eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição na torre de vigia e vigiarei. Ô meu irmão, minha irmã, sabe qual é o nosso problema? A gente leva as dores para a oração. Às vezes nós somos ousados. Às vezes nós somos empáticos, mas nós não somos constantes. Nós muitas das vezes falhamos, porque nós não nos posicionamos
queremos a resposta de Deus fora da torre. Mas Abacuque nos ensina, tá com dor, tá com dor. Não tá entendendo nada, não tô entendendo nada. O cenário é caótico, catastrófico, catastrófico. Mas o que o profeta vai fazer? Vai ficar chorando, esperando um milagre do nada? Não. Ele sobe para a torre e diz, eu vou tomar minha posição. Eu posso não estar entendendo, eu posso não estar compreendendo, eu posso estar triste, mas nada me tirará da posição, porque eu sei que o Senhor vai responder. Ele confia muito mais na resposta de Deus do que na sua aprovação, porque ele termina dizendo, vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Eu confio muito que o Senhor vai me responder, e eu confio mais da hipótese, da certeza que eu não serei aprovado. Ou seja, eu tenho confiança de que o Senhor não me deixará sem resposta, ao mesmo tempo que eu sei que eu não sou perfeito. Irmão, irmã, tome posição. Às vezes você está passando por um momento de angústia, todo mundo passa. Às vezes alguém te abandona, todo mundo passa. A porta se fecha, tudo passa, todo mundo passa. A angústia chega, a confusão vem na mente, justos e injustos. Mas somente o justo, somente quem acredita que Deus responde, somente quem tem uma vida de um relacionamento com o Espírito Santo, sobe na torre de vigia e fala, eu vou ficar na posição. Não saia da posição. O profeta tinha uma torre, porque a revelação aqui ainda está no físico, mas a torre representa o lugar alto, recluso. Ou seja, pare de ouvir as pessoas. Para o profeta ouvir a resposta de Deus, ele precisou parar de ouvir um pouco o lamento do povo, para não se confundir, para não pegar todas as dores e acreditar que Deus não viria responder. Então, para ouvir a resposta de Deus sem interferências, ele sobe numa torre. Irmão, irmã, se desliga dos clamores do povo e vai para a torre. Pare de ouvir conselhos de quem não constrói. Pare de ouvir palavra de quem não tem palavra, de quem não tem vida com Deus. Pare de confiar em todo mundo que te chama de amigo e viva o propósito de Deus na sua vida. Saia um pouco da mesmice do que você procura e passe a subir a torre. Ele subiu na torre, você desce na torre. Como assim? Desce de joelhos, desce na oração, desce no clamor, desce no jejum, desce na leitura, desce na adoração. Confunde o algoritmo do seu YouTube. Pare de ver porcaria. Coloca louvor, coloca adoração cristocêntrica, coloca pregação verdadeira, coloca estudo bíblico de verdade, coloque homens e mulheres de Deus para te ensinar enquanto você limpa a tua casa. Vai na torre, irmão. Vai na torre, irmã. Sai da pornografia, sai dessas conversas indecentes. Pare de ouvir as pessoas. Um dia vão dizer que você é top, no outro dia encontrarão outro para dizer que é top no teu lugar, e você ficará com o vazio do afago das pessoas. Mas faça como profeta, toma a tua posição, vigia na torre. Eu sei que eu não vou acertar,
mas eu já vou pensar no perdão que eu vou pedir. E olha que bonito o versículo 2 para encerrar. Ó, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, torna conhecido. Sabe o que Deus falou aqui para ele? Eu aceitei teu propósito. Vou te responder. Mas agora eu não vou te responder apenas. Eu vou usar de você para responder a todos. O clamor você levou no pessoal, mas agora a resposta você vai levar para todo mundo. Todo que passar vai ter que ler. Todo que passar vai ter que conhecer a resposta que eu estou te mandando, porque você não saiu da torre. Escreva. Irmão, irmã, coloque a resposta de Deus para que todo mundo ouça. Deus quer que a sua palavra, a sua vontade, o seu caráter, os seus atributos, o seu desígnio sejam conhecidos. Mas você não pode sair da torre, porque é na torre que Ele vai te responder. Não há mistério, não há segredo, não há fórmula mágica. Vai para a torre. Vai para a torre. Toma posição. Seu casamento está acabando. Você vai deixar outro homem chamar a mulher que você tirou da casa dos pais de amor e vê-la na sua intimidade? Você vai deixar outra mulher ficar acariciando seus filhos quando o seu esposo pegar seus filhos para passar um fim de semana? Você vai deixar isso, sua casa cair? Porque você vai ficar culpando esse ou esse, aquele? Sobe na torre, se posicione, mude o que tiver que mudar, melhore o que tiver que melhorar, abrace, beije, cuide, mas não saia da torre. Não adianta ter empatia, não adianta ter ousadia. Você tem que ter confiança. Confiança de que Deus jamais te deixará sem resposta. E quando Ele te responder, a multidão vai ouvir. O que nós aprendemos nesse livro é que Deus usa de um profeta para buscar uma resposta para uma multidão sem resposta. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, seu fim de semana, para a glória de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos, porque mais uma vez aprendemos um pouco da tua palavra. Que nós possamos continuar na torre, que nós possamos continuar vigilantes na espreita, esperando a tua voz. Que nós possamos compreender que, apesar de reprovados, o Senhor tem uma resposta amável para nós. Que nós possamos confiar que até no silêncio tu falas e cuida do nosso coração. Abençoe essa tarde, esse dia. Receba a glória para si. Teu reino avance em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Até amanhã. Paz, Deus.